Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui, para explanar, para falar desse amor, desse Deus maravilhoso. Eu quero hoje falar sobre os ungidos do Senhor, ou dos falsos ungidos do Senhor. Porque hoje em dia, irmão, todo mundo se intitula que é ungido. Todo mundo acha que tem uma chamada e acha que é ungido. Aí fala, se alguém critica, não pode tocar nos ungidos do Senhor. Será que é mesmo ungido? A Bíblia diz, aqui, vou ler aqui no Salmo 105, que diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aqui, no Salmo 105, versículo 15, Deus é bem específico. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. A Bíblia, ela é atemporal. Atemporal não tem tempo, Tudo que foi falado, tudo que Deus escreveu, tudo é para toda época, é para todo momento. Mas tem coisas específicas que eram para os judeus e não para nós. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus com pessoas idôneas, pessoas realmente que sabem a palavra de Deus. Tem muita gente aí achando que sabe e não sabem nada, falam besteira. Então você tem que aprender com quem realmente conhece a palavra de Deus. E a gente acaba escutando qualquer pessoa. Agora, é claro que se você tem o discernimento espiritual, Deus te ensina realmente se aquilo está certo, se aquilo está errado. Se você for na dúvida, recorra a outras pessoas, recorra a Deus principalmente, orando, pedindo a Ele direção. Por isso que eu digo que muita gente se intitulando ungido. Unção, quando fala que ungido, entendeu? É específica, por pessoas que fazem a obra de Deus com um chamado. Se a pessoa é chamada, Deus unge, Deus chama, Ele unge aquela pessoa para aquele determinado trabalho. Por isso que são os ungidos do Senhor. Os outros são salvos, Vão ser salvos. Agora, ungido é especificamente para quem vai fazer a obra dele, entendeu? Então as pessoas eram muito, hoje em dia, tá tanto, virou status, virou, no Brasil principalmente, aí 40% da população já se diz, se declara evangélica. Então muita gente está indo nesse meio, porque é um meio que virou, um canal de prosperidade. Então temos que tomar muito cuidado. Quando Estevão, quando você lê aquela passagem lá de Atos, aqui eu vou ler aqui na palavra aqui, entendeu? A palavra de Deus. Lá na passagem de Atos, que Estevão foi quando ele foi apedrejado, até a morte. Olha aqui o que ele fala. Vamos ler aqui. Está em Atos, capítulo 7, aqui no finalzinho, 59 e 60, que ele diz assim, e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia, Estevão falando para Deus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputeis este pecado. Tendo dito isto, presta atenção agora, adormeceu. Entendeu? Vou ler de novo aqui. Ele clamou a Deus, falando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A pessoa, irmão, para falar, entendeu?
contra os seus inimigos. Estevão era um jovem. Para e pensa, entendeu? Ele é um jovem com certeza, ele era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, que tinha uma chamada específica, era ungido, ele foi ungido para a obra. Então, a experiência que ele em pouco tempo teve com Deus foi tremenda, porque para ele clamar, ele sendo jovem, mas os jovens geralmente tudo revoltados, né? Para ele olhar para Deus, pedir para Deus perdoar o pecado deles que eles estavam cometendo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Hoje em dia, irmão, tem muita gente que acha assim, ó, Deus perdoa, né? Aquela coisa do cara tá pecando, né? Muita gente pecando e Deus, entendeu? Deus perdoa, entendeu? E continua fazendo coisas erradas, achando que Deus, nada vai acontecer. Esquece do plantio, tudo que o homem plantar vai colher. E daí você fala assim, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, sim. Isso é para quem não conhece Jesus. Agora, para crente, que já aceitou Cristo e não cresceu, porque não quis crescer, não quis buscar a Deus, entendeu? Isso aí é totalmente mentira, né? Uma coisa irreal. Entendeu? Você que já conhece a Cristo, a cobrança é maior, bem maior. E você que tem uma chamada de Deus, entendeu? Que Deus te ungiu para a obra e está parado, a cobrança é pior ainda. O juízo de Deus sobre sua vida é pior ainda. Você precisa botar a mão no arado, ver se realmente você tem uma chamada específica, se você realmente é um ungido ou uma ungida de Deus. Então as pessoas acham que podem fazer o que querem. Tem muito líder, entende? Que não tem chamada. Tá cheio, olha, irmãos, o que mais tem é líder que não tem chamada. Mas estão aí pregando a palavra de Deus, porque tem conhecimento, são politiqueiros, né? Estão naquele meio ali, né? Agora inventaram os empresários gospels e assim vai, e um convida o outro, os que têm igreja começam a convidar, tal, as pessoas que não são ungidas para pregarem a palavra de Deus, e aquela coisa fria na igreja, Deus não se manifesta, é uma tristeza que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje em dia nós estamos vivendo a época do mercantilismo, né? Aquela coisa do negócio é pregar a palavra, é pregar, isso não é fazer obra. Entendeu? Eu sempre vejo obra, irmãos, você visitar um presídio, você visitar uma clínica, entendeu? Um hospital, entendeu? Entrar numa favela, isso para mim é obra de Deus. Você fazer missões, por exemplo, no Oriente Médio, entendeu? Em alguns lugares realmente que precisa, que o evangelho não entra, para mim isso é obra de Deus. O pastor da igreja, que dá crescimento à sua igreja, ensinando os membros, preparando pessoas para missões, isso é obra de Deus. Agora, pastor que só faz festa dentro da igreja, entendeu? Leva pessoas que não tem nada a ver com nada, entendeu? Eu lembro de uma igreja que eu fiz um trabalho lá por 7 anos, não vou dar o nome aqui por ética, e essa igreja levava sempre alguém conhecido, né? E numa segunda-feira lá pregava uma mulher que se intitulava pastora, né? Que ela dizia que ela era ex-lésbica. E essa mulher disse, no púlpito, eu estava lá, entendeu? Porque eu dirigi um grupo lá, e eu estava ouvindo ela, e ela falou assim, Jesus vai me tirar até minha tatuagem que eu coloquei, o Espírito Santo já falou bem que vai sumir a minha tatuagem. Eu falei, pô, que mulher de fé, hein? Isso daí é das minhas, amém? Passou um tempo, irmão, não sei quanto tempo lá, passou um tempo, essa mulher caiu de novo e voltou para o lesbianismo. Então eu fico pensando assim, se Jesus libertou ela, se ela realmente é uma ungida, ela realmente tem chamada de Deus, como é que ela voltou para o pecado de novo e hoje ainda está por aí ainda, está até na internet aí, dizendo que o homossexualismo não é bíblico, que Deus não condena homem com homem, quer dizer, que é uma interpretação, quer dar a interpretação dela. Então você vê o nível que está hoje em dia o evangelho, o mundo está tentando mudar a palavra de Deus, o que é condenação, o que é pecado continua sendo pecado, e tenta mudar e, entendeu? As pessoas estão se condenando,
entendeu? Essa mulher é intitulada pastora, você vê o nível, entendeu? Não tem chamada, não é ungida, mas é pastora. Então tá assim hoje em dia, entendeu? Além de muitos lobos também, porque Jesus falou, está escrito, haverão lobos devoradores no meio das ovelhas. E lobo devorador é liderança, não é povo. Povo é joio. Haverão joio no meio do trigo. Povo é trigo. Entendeu? E lobos devoradores no meio das ovelhas. Lobo é liderança. Então, nosso nível hoje em dia está assim. Nós temos que vigiar 24 horas para saber quem é e quem não é. Eu não entro em qualquer igreja. Posso ser convidado, eu ir lá até a igreja, entendeu? Mas ficar é complicado, eu não fico. É muita igreja porta larga. Você tem ideia? Eu rodei aqui na Europa, vamos dizer assim, umas 30 igrejas. Só contei 2 ou 3 que eu poderia entrar e ficar. E as outras, para mim, todas portas largas ou escancaradas. Entendeu? É o nível das igrejas aqui na Europa. Está tudo perdido. Entendeu? Não dá para você, entendeu? Confiar. Entendeu? Os líderes só querem mesmo dinheiro, só querem, entendeu? Seu sustento acima do que podem ter. Querem viver uma vida, entendeu? Para conquistar, entendeu? Só querem isso, seu carro, quer ter seu carro, quer ter sua casa, entendeu? A preço do suor do povo. Entendeu? Não espera Deus dar. Deus não dá, né? Deus não dá. Deus está olhando ali você trabalhando. Você não precisa. Entendeu? Você tem que morrer mesmo pobre. Assim, a mentalidade deles é essa. Não pensa que Deus realmente dá quando há necessidade. E Deus supera a necessidade dos seus servos. Deus prospera os seus servos porque é bíblico. Agora, tem que ter, né, uma vida realmente no altar de Deus. Tem que ter uma vida realmente compromissada com Deus. A maioria que você vê hoje em dia está triste, cada dia está pior. Por isso que são poucos os ungidos. Quando Jesus falou, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. O que Jesus falou que poucos são os ceifeiros? Porque são poucos. Está explicado. Até o próprio Senhor Jesus disse, poucos são os ceifeiros. A seara é grande. O mundo é grande, tem muito lugar para se explorar, mas são poucos os ceifeiros, ele não pode contar. Por isso que não existe quase ungidos. Ungido quando eu falo é ungido, é homem, mulher. Os ungidos do Senhor são poucos. E o que você, que é ungido, está fazendo para Deus? O que você está esperando? Ser, entendeu? Chamado por Deus mais uma vez, quer que Deus te cobre? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Deus possa abençoar a sua vida, entendeu? Cuidado, tem muita gente dizendo que é ungido, não é ungido. Pois quando eu tenho que falar de algum líder desse aí, entendeu? É enganador, trambiqueiro, entendeu? Ganancioso, eu falo mesmo. Eu falo assim, ó, se você é teu ungido, então desculpa. Então eu deixo de ser, porque eis-me aqui, Senhor. Entendeu? O que Deus tem que fazer na minha vida, Ele vai fazer. Se Ele tiver que tocar na minha vida, Ele vai tocar. Ele vai mudar. E é isso que eu quero. Porque eu nunca tive medo, irmão, de ser convocado por Deus para nada. Até para a morte. Deus me chamar, amém. Minha vida não é pautada nesse mundo. É pautada lá no céu com o Senhor Jesus. Amém? Eu entendi o que Ele fez por mim e eu entendi o meu chamado. Que você possa entender o seu também. Amém? Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.